Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA10. Eu sou o Prof. Fernando Arte e estou vindo lembrar vocês de que quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com um banco com mais de 600 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse curso completo. No mais, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e bora para mais uma aula. Pessoal, o risco da taxa de juros, ele é conhecido como a possibilidade de uma perda financeira advinda da flutuação dos preços de títulos de renda fixa causado por alterações nas taxas de juros, tá? Então, para a gente entender na prática isso daqui, a gente vai imaginar a seguinte situação. Eu tenho um investidor que ele compra um título de renda fixa e ele desembolsa R$ 1.000 para isso. E aí a promessa que ele tem é que em 12 meses ele vai receber o valor de R$ 1.123,60. Isso porque a taxa de juros contratada ela foi de 6% ao semestre. Então eu tenho aqui a primeira capitalização nos primeiros 6 meses e depois uma segunda capitalização nos 12 meses, e aí o investidor ele recebe o principal mais os juros. Bom, o risco da taxa de juros, ele diz que se acontecer aqui mudanças nas taxas de juros praticadas no mercado, esse ativo aqui, ele pode sofrer uma perda financeira caso o investidor venha vender esse título no mercado. Vamos pensar que daqui a pouco ele quer vender no mercado secundário. E aí a gente sabe que os títulos eles sofrem a chamada marcação a mercado, aonde vai se olhar qual que está sendo a taxa de juros praticada agora e a gente vai trazer então o título a valor presente e aí o investidor vai vender a esse preço. Pode ser que, a depender de como que a taxa de juros está naquele momento, o investidor ele pode ter uma perda financeira. E é isso que a gente vai ver. Bom, no primeiro lugar, aqui só para a gente entender, se a taxa de juros do mercado for exatamente igual à taxa de juros que está sendo praticada naquele momento, o investidor ele não vai ter nem perda financeira, nem ganho financeiro. Isso porque quando eu trazer, por exemplo, o valor de 1.123,60 a valor presente, vamos pensar que o investidor está vendendo aqui esse título quando se passou 6 meses. Ele comprou aqui, passou 6 meses e ele vai vender aqui. É aqui que a gente vai ter que trazer ele a valor presente. Então eu trouxe aqui o valor de 1.123,60 a valor presente pela taxa de juros que está sendo utilizada no mercado nesse momento. Como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou pegar 1.123,60 e dividir pela taxa de juros, 1,06. Quando eu for trazer a valor presente, então o valor vai ser 1.060 e nesse caso aqui ele ganhou proporcionalmente, ele não teve nem perda nem ganho. Mas isso vai mudar se a taxa de juros ela estiver diferente. Então, olha só, vamos supor que a taxa de juros no mercado nesse momento é de 8% ao semestre. Quando ele contratou, estava 6%. Então, o título dele ainda continua pagando 6%, mas hoje, passados 6 meses, se uma pessoa fosse comprar esse título aqui, ela receberia a taxa de 8%. Então, é claro que quando ele for vender esse título, ele já não é tão atrativo, porque ele vai vender algo que está remunerando a 6%, sendo que o mercado está remunerando a 8%. Mas tudo bem, o mercado vai lá e traz esse título a valor presente fazendo a marcação a mercado. Só que antes aqui eu dividi por 1,06, Porque é a taxa do mercado. Agora já não é mais. É 1.123,60 dividido por 1,08, que é a nova taxa. Quando eu trazer a valor presente, eu vou ter o valor de 1.040,37. Então esse vai ser o valor que ele vai receber se ele vender esse título aqui passados 6 meses. Notem que, na verdade, se ele não vender, o que ele tem nesse momento é 1.060, porque a gente tem um rendimento proporcional. Aqui, passados 6 meses, sem ele vender, foi isso que o título dele rentabilizou. Se ele deixar até o final, 1.123,60. Se ele deixasse aqui até o final, ele também receberia 1.123,60. Pela taxa que ele tem, nesse momento, o título dele na verdade, corrigiu a 1.060, só que como a taxa de juros do mercado ela está em 8%, se ele for vender, dada a marcação de mercado, ele vai receber 1.040. Então ele vai ter uma perda financeira aqui de R$ 20, que ele não teria, se ele mantivesse esse título até o final.
Perfeito, mas pode acontecer o contrário também, né? Pode ter uma situação de ganho. Se o investidor contratou a 6% e agora a taxa está mais baixa, está em 4%, aí agora o título dele está mais atrativo, ele vai estar pagando mais do que o mercado está. Quando a gente for trazer aqui a valor presente, a gente vai dividir por 1,04 e ele vai ganhar 1.080. Antes, né, se ele não vendesse, ele teria nesse momento 1.060. Ele não tem propriamente esse dinheiro porque ele não resgatou ainda, né? Mas se ele manter até o final, vai ser isso que ele vai ganhar. Mas como a taxa de juros do mercado está em 4%, se ele for vender nesse momento aqui, ele vai ganhar 1.080, mais do que ele tem proporcionalmente até aquele momento com a taxa de juros que foi contratada. Então, o investidor tanto pode ter um ganho como uma perda ou manter o valor que ele tem. Tudo depende da taxa de juros. Se a taxa de juros do mercado for a mesma que ele contratou, tranquilo, não vai ter mudança. Agora, se for diferente, eu posso ter tanto um ganho quanto uma perda. Eu vou ter o risco de taxa de juros quando tiver a possibilidade de perda por flutuação nos preços aqui das taxas de juros, tá? Quanto maior o prazo até o vencimento, maior vai ser o risco da taxa de juros de um título de renda fixa, mantendo-se os demais elementos constantes. Isso porque, no longo prazo, é mais fácil que eu tenha oscilações que venham a prejudicar o investidor, né? Quanto maior o prazo, maior o risco. Quanto maior a taxa de cupom, menor o risco da taxa de juros. Isso porque se o investidor ele começar a receber mensalmente aqui os juros, ele já conseguiu de alguma forma reaver seus valores. Agora, se ele não tem cupom nenhum, ele só receberia lá no final. E dessa forma a perda financeira dele vai ser maior se ele resgatar antes e acontecer da taxa de juros de mercado estiver acima do que a que ele tem. Quanto maior o rendimento oferecido pelo título de renda fixa, menor o risco da taxa de juros, né? Porque se a taxa dele já está em 15%, por exemplo, né, vai ser mais difícil eu ter taxas de juros que sejam superiores a essa. Essa são as conclusões aqui que a gente tira. Vamos lá, pessoal, risco de liquidez. O conceito é esse. Ele é o risco da ocorrência de perdas para o investidor quando da negociação de um ativo por um preço distante do seu preço justo, ou quando ele mesmo não consegue negociar. O mercado aqui, ele vai o risco de liquidez no contexto de um mercado, tá, se caracteriza como a dificuldade de um investidor conseguir vender o ativo no mercado pelo seu preço justo, e eu posso também dividir aqui como o risco ativo, o risco de liquidez do ativo, que é específico da dificuldade de converter em dinheiro determinado ativo. Vamos pensar o seguinte, né? O investidor vai lá e compra uma casa no valor aqui de R$ 400.000. E ele quer depois fazer a venda dessa casa aqui para receber em dinheiro. É claro que quando as pessoas compram uma casa esperando vender ela, elas querem ganhar em cima disso, né? Comprar por 400 e vender por um valor acima desse preço aqui. Mas vamos supor o seguinte, a casa, ela não é um ativo muito líquido, é um pouco difícil de vender. E se o investidor ele estiver com dificuldades por não estar conseguindo converter, aí a gente pode pensar aqui no risco de liquidez. Vamos pensar o seguinte, ele está tentando vender por 440 para obter aqui o lucro dele, né, de 10%. 440. Ninguém está querendo comprar. Ele vai a 430. Ninguém quer. 420. Ninguém quer também. Ele não está conseguindo vender. E lembrando aqui que a avaliação dessa casa diz que ela vale atualmente aqui em torno de 420. Tá? Ele comprou por 400, comprou realmente a um preço mais baixo. A avaliação da casa está em 420 e ele está tentando vender aqui a 420, né? Já tentou a 440, 430, não conseguiu. 420 também não. 410 também não. 400, o preço que ele comprou, também ninguém está comprando. Percebam que ele está com dificuldades. Vai chegar um ponto aqui que ele vai baixar tanto o preço que aí ele vai conseguir vender, né? Se ele colocar aqui, por exemplo, a 350, opa, a casa vale 420, ele está vendendo por 350, ele já está tendo uma perda aqui de 50 mil. Aí pode ser que ele consiga vender. Então, olha só, risco de liquidez é o risco da ocorrência de perdas por investidor. Ele teve perda aqui, né? Comprou por 400, está vendendo por 350. Quando da negociação de um ativo por um preço distante do seu preço justo. Preço justo, 420 de avaliação. Está bem distante, né? Perda para o investidor. E aí a subdivisão aqui, risco de mercado, quando da dificuldade do investidor conseguir vender o ativo no mercado pelo seu preço justo. Exatamente o que a gente viu aqui. Mas aí a gente pode também subdividir
no risco de liquidez do ativo, que é específico da dificuldade de converter em dinheiro determinado ativo, tá? Daqui a pouco ele não conseguiu, né, em situação nenhuma, vender por preço nenhum. Aí ele já não está vendendo a um preço distante do preço justo, ele está com dificuldade daquele ativo em específico de ser transformado em dinheiro. Tá? Aqui a gente tem a casa, mas podem ter outros ativos também. Daqui a pouco ele comprou uma debênture e ele não está conseguindo vender essa debênture no mercado secundário. É um risco próprio do ativo, ele não está conseguindo transformar em dinheiro. Perfeito, né? Risco de liquidez são esses os pontos. Eu tenho também o risco de crédito, que é a possibilidade de descumprimento por parte do emissor das obrigações referentes ao pagamento de juros e do principal em um título de dívida. Então, por exemplo, né, eu tenho uma empresa aqui, ela vai lá e emite uma debênture. Tá? Essa debênture é um título de dívida e uma vez que o investidor ele compra a debênture, ele passa a ter então o direito de receber o que ele investiu, né? Se ele investiu aqui o valor de 100 mil reais nessa debênture e ele espera receber no vencimento o principal mais os juros, vamos supor que essa conta aqui vai dar 150 mil. Ele tem que receber isso daqui em 2 anos de volta. E aí, a empresa ela tem que fazer o pagamento do valor principal e dos juros. O risco de crédito é a possibilidade do descumprimento por parte do emissor, a empresa que emitiu a debênture, das obrigações referentes ao pagamento de juros, 50 mil reais, e do principal, 100 mil reais, em um título de dívida, tal como essa debênture. É o risco de calote, da empresa não fazer o pagamento do que ela tem para pagar. É possível, tá, que a gente utilize de dados para entender quanto que é maior ou menor o risco de crédito entre diferentes empresas, pensando aqui no exemplo que eu coloquei, tá? Então, para facilitar a avaliação de investimento, há algumas empresas que se especializam em avaliar o risco de crédito de outras empresas, ou até mesmo de governos, né? Saber qual que é o risco de crédito em relação a governos. Essas agências mais conhecidas são a Moody's Investor Service, a Standard Poor's e a Fitech Ratings. E elas vão nos dar, então, aqui escalas de risco de crédito. Então, por exemplo, eu tenho aqui as escalas, né? A Moody's, eu tenho o AAA, a Standard Poor's, o AAA maiúsculo, e a Fitech também, o AAA maiúsculo. A interpretação aqui é que uma empresa ou um país que receba a nota, aí tem que olhar para cada uma das agências, né? Mas vamos supor que a gente está considerando aqui da Standard Poor's. Ela foi lá e deu a nota de AA. Significa aqui que o risco de crédito ele é muito baixo. É de se esperar, então, que se o investidor colocar o dinheiro, ele vai receber o dinheiro dele de volta, porque a empresa ela tem uma alta qualidade de crédito. Como é que as agências de classificação de risco vão fazer essa avaliação? Bom, elas vão trabalhar aqui com os dados da empresa, dados financeiros, dados contábeis, histórico de pagamentos, elas vão fazer toda uma avaliação para dar essa nota aqui. E aí, conforme eu for baixando aqui na tabela, a qualidade de crédito ela vai diminuindo. Então, por exemplo, aqui para Moody's, né, AA1, AA2, AA3, já é alta qualidade, já não é altíssima. Então, se eu tenho uma empresa A que tem essa nota e uma empresa B, olhando aqui, a gente está considerando a Standard Poor's, né, e ela recebe, a empresa B, uma nota de A menos, significa que a empresa A ela tem um risco de crédito menor do que o da empresa B. E assim a gente vai indo, tá? Percebam que a gente vai reduzindo a nossa qualidade de crédito, e se a gente reduz a qualidade de crédito, a gente aumenta o risco de crédito. Aqui já fica uma qualidade média alta e baixo risco de crédito. Aqui já fica um risco de crédito moderado, né? Quando a gente começa nas notas B, a gente vai indo além. Aqui a gente já tem presença de elementos especulativos, sujeito ao risco de crédito substancial, e assim a gente vai indo até que a gente chega aqui, né? Nas notas que são muito ruins. Tanto é que a interpretação aqui que os créditos estão próximos à inadimplência ou já estão inadimplentes. Então, se eu tenho uma empresa aqui que ela recebe a nota de BB+, por exemplo, né? Uma empresa C. Ela recebe aqui a nota de BB+, é isso, né? É isso. Então, entre essas três empresas, aquela que eu tenho o menor risco de crédito e tenho a maior chance de reaver o valor principal e os juros, é na empresa A. A empresa C, ela já tem um risco de crédito maior. Então, é de se esperar que o retorno prometido pelo investimento da empresa C seja maior. Para a empresa B, é de se esperar que ele seja um intermediário, né? Vamos colocar em números aqui.
Pensando nas debêntures de empresas, tá? A gente pode pensar aqui que a empresa A está pagando uma rentabilidade de 10% ao ano. A empresa B vai ter que pagar um pouco mais, porque o risco de crédito é maior, vai ter que pagar 11% ao ano. E a empresa C, como o risco ele é bem maior, ela vai ter que pagar aqui 13% ao ano. E assim por diante, né? Se eu estiver falando de uma empresa que está com a nota CC+, né, empresa D aqui, nota CC+, é de se esperar que a rentabilidade dela seja maior ainda, né? Altíssimo risco de crédito. Vai ter que pagar 18% ao ano para compensar esse risco todo que a gente está vendo. Tá? Então, as agências de classificação de risco, elas trazem essa escala aqui e que ajuda os investidores a entender qual que é o risco de crédito. Um outro conceito importante aqui, tá? Spread de crédito. Ele é a diferença entre o retorno no investimento na dívida de uma empresa ou instituição financeira e o retorno oferecido por títulos públicos federais. Então, naquela situação onde eu tinha a empresa D, que ela estava trazendo uma rentabilidade de 18% ao ano, né? Porque ela foi classificada aqui como um CC+. E o título público federal desse país, ele é de rentabilidade de 9% ao ano. O spread de crédito vai ser essa diferença aqui, entre 18%, que é o que a empresa está colocando, e o que a gente consegue com títulos públicos federais, que são considerados aqui como o menor risco de crédito, ou risco de crédito inexistente ou quase inexistente. É a opção de investimento onde a gente tem o menor risco de crédito no país. E o spread de crédito é o quanto a mais as empresas estão pagando em relação a esse ativo onde eu praticamente não tenho risco de crédito. Quanto maior o spread de crédito, mais as empresas estão pagando em relação aos títulos públicos federais. Aqui o spread ele é de 9%. Perfeito, né? Para aquela nossa empresa A, lembre, a empresa A que estava bem avaliada, né? A empresa A, ela tinha uma rentabilidade de 10%. O título público é 9%. Então aqui o spread ele foi só de 1%, né? Porque apesar da empresa A estar muito bem avaliada, o risco do título público federal ele é menor, né? Porque é o governo aí que vai fazer a emissão desses títulos aqui.